Diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto em estar alimentado. Espera lá, eu acho que eu me confundi, gente. Vamos lá. Deixa eu voltar só um pouquinho. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar... É porque eu repeti o texto aqui, foi isso que aconteceu. Deixa eu ler aqui no vídeo, no monitor. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, gente, 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Eu estou pelo meu monitor. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Posso ouvir o seu amém? Quando eu penso que crise é uma oportunidade para crescer, fala comigo assim: crise exige mudança. Toda crise exige mudança. Agora, levante a mão, tanto quem está aqui como quem está em casa. Quem gosta de mudança? Levante a mão. Alguém levantou a mão assim, ó. A dor. Porque mudar requer esforço, gente. Não é fácil você sair de onde você está acomodado para ir para uma outra posição. Eu mudei recentemente, e de um apartamento para o outro, e assim, o apartamento é colado no outro, mas existiu algumas coisas que foram importantes para a mudança. Primeiro, surgiu uma necessidade de mudar. Segundo, estímulos. Pessoas de fora, você precisa mudar, você precisa mudar, vocês precisam mudar, você precisa de um lugar que tenha sol, você não pode ficar num lugar que não pegue sol, você precisa mudar, você precisa mudar. Então, a necessidade, mais o estímulo de pessoas, cooperaram para essa mudança. Mas isso não foi suficiente. Precisou, além da necessidade, brotar em mim, e no coração da Ana, o desejo de realmente mudar. Aí, quando nós começamos a mudar, nós tínhamos que botar as coisas de um apartamento para o outro. Esforço. E carrega, e arrasta, e pede ajuda. Uma outra coisa importante é que, às vezes, nós pensamos que a mudança
precisa ser, lógico que a primeira pessoa implicada é você, mas nós precisamos de ajuda. Eu sou péssimo nas coisas de casa, de furar, de consertar, eu sou péssimo nisso, de pintar. Vocês precisam ver uma parede pintada por mim, é uma obra linda, 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 e olha que a Ana Maria já me deu aula, mas não adianta, entende? Me deu aula, mas não adianta. Uma parede pintada por mim é algo para ser exposto no Louvre, de tão fantástico que fica a obra. Mas nós precisamos de ajuda. E aí, 2 homens valentes, fortes, sábios, bombados porque são do bombeiro, pedi ajuda para o Aurimar e para o Adriano. Tinha que fazer valer o crossfit do Adriano. Tantos anos exercitando, tem que valer o crossfit. Eles foram lá ajudar. Descobri que o Aurimar é detalhista nas coisas. E olha que eu pedi para eles carregarem um fogão e uma geladeira. Eles chegaram lá em casa 2 horas ou 3 horas, saíram à noite. Mas fizeram muita coisa que eu e a Ana não íamos conseguir fazer sozinhos. Então você precisa entender que nesse processo de mudança, Deus coloca pessoas para ajudar você. Sabe o que é mais complicado nessa história toda? Fala comigo, orgulho. Fala comigo, orgulho. Bem alto, orgulho. Esse é o grande problema da situação. Orgulho. Existe um livro da Bispa Ana que fala assim, um livro fininho, folhetinho, chamado Máscaras do Orgulho. E sabe qual é uma máscara do orgulho? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Gente, isso muitas vezes, ou se todas as vezes, é o orgulho travestido de timidez, é o orgulho travestido de vergonha, porque na verdade, quando eu não quero pedir ajuda, eu não quero mostrar para as pessoas a minha necessidade, o meu limite, a minha debilidade. Pensa nisso, crente, pensa nisso. E essa é muitas vezes o que nos impede de, na crise, ter a oportunidade de crescer. Uma das empresas que mais cresceu na pandemia, sabe qual foi? A Amazon. Uma das empresas que mais cresceu. Outra que mais cresceu foi o iFood. iFood. Foi o que mais cresceram, gente. Eu vi pessoas em Friburgo construindo um salão para abrir uma confecção, e estão de vento e popa. Momento de crise, as pessoas viram oportunidades. O grande problema de alguns de nós é que no momento de crise, nós só vemos a crise. Esse é o grande problema. É o grande problema. Eu lembro quando começou a pandemia, o bispo Robson teve uma reunião nacional. Eu participei dessa reunião, chamei o Gustavo Castro para estar comigo, porque eu precisava de um secretário naquele momento. Depois chamei o pastor Rodolfo, chamei o pastor Nélio, para que nós pudéssemos, o Flávio e a dois, acho que não podiam vir nesse momento, para nós pudéssemos ajustar algumas coisas do que nós tínhamos que fazer, de como iríamos fazer, porque tudo tinha que ser de imediato, porque nós tínhamos que tomar decisões como igreja, e naquele momento, nós tomávamos as decisões que tínhamos que ser tomadas, ou tomávamos decisões que tínhamos que ser tomadas, ou nós acabávamos como igreja. Sabe como foi que eu aprendi a usar o Instagram para fazer live? Aqui, naquele cantinho ali da igreja ali, eu perguntei para o Gustavo, como é que eu faço live, pastor? E assim, é assado, taranã, assim. A primeira semana de live que eu e a Ana Maria fizemos,
Vocês não imaginam como nós ficamos exaustos, exauridos. Parecia que a gente tinha carregado um peso horroroso, porque de tanta tensão. Era a primeira vez que nós fazíamos aquilo. Era a primeira vez que nós estávamos nos expondo na internet. Se vocês forem observar, chegou um momento que só eu aparecia, a Maria não aparecia mais. Porque ela fazia, eu não aguento mais. Da tensão que dava, da tensão, de como aquilo esgotava a gente. E olha que eu sou tão louco, que eu ainda escolhi fazer uma live todos os dias. 12:00 e 18 horas, não era isso? 2 lives, uma não era o suficiente, vamos fazer 2. Exausto, exausto, exausto. E eu lembro, só faltou entrar em crise. Eu lembro que primeiro culto aqui, nós gravamos uma mensagem para ficar de stand-by, caso nós tivéssemos dificuldade na transmissão. E quando eu gravei, um dos pastores veio perguntar, pastor, o senhor está acostumado a fazer isso? Eu falei, claro que não, primeira vez, querido. Mas eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que me expor. Eu quero que você ouça isso, entenda isso, porque você precisa ver na crise o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir. E eu gosto dessa situação de saber que Deus está com a gente e que Deus sempre vai trazer pessoas para cooperar conosco. E como Deus fez isso? Deus fez isso e tem feito isso até aqui. Deus fez isso recentemente no exemplo que eu peguei da nossa mudança. Deus fez isso. Gente, tem uma família que é para onde nós mudamos o apartamento, que eles foram para uma casa e nós fomos para o apartamento deles. Essa família está no nosso coração. Sabe aquela questão assim de você estar apaixonado? É assim, é relacionamento, amigos que eu fiz na pandemia. E sabe quando é que esse relacionamento se tornou mais próximo? Um dia que eu encontrei com ela no corredor, com a minha vizinha, e descobri que o esposo dela estava com Covid. Aí descobri que ele tinha sido internado, aí vamos orar, encontramos com ela no corredor, vamos orar. Ali, o nosso relacionamento se estreitou mais. Então eu quero que você possa olhar para a situação, olhar para a crise e falar, essa é a minha grande oportunidade de crescer. Casamento causa crise. Casamento causa crise, gente. Porque de uma hora para outra, eu deixei papai e mamãe, agora eu sou responsável por todas as contas. Eu sou responsável por sustentar uma mulher. Não é, Jefferson? Causa crise, gente. Até a gente se ambientar e saber que a gente dá jeito, que a gente consegue, leva um tempinho. Leva um tempinho. E é interessante que eu quero afirmar, baseado nesse texto, que toda crise traz consigo um aprendizado. Toda crise traz consigo um aprendizado. E você precisa entender e tentar ver o que a crise ou que as crises que você tem vivido ou está vivendo quer te ensinar. Porque Deus não vai tirar a situação. Deus quer que você cresça na situação. Aí quando você cresce, parece que você toma conta dela e vamos em frente. Todos vocês sabem, talvez quem está na internet, pode ser alguém de fora, não sabe, mas todos vocês sabem que eu tenho lidado com uma depressão. Uma crise, esse ano foi terrível. Mas eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido a lidar comigo. Eu tenho aprendido a como gerenciar essa situação.
Esses dias atrás eu estava me sentindo meio esquisito, me sentindo meio letárgico. Falei, não vou voltar para essa situação. Marquei uma consulta com o médico, conversei com ele, para tirar algumas dúvidas, algumas neuras da cabeça. Não, você está ótimo. Nós vamos fazer assim, tira essa medicação, deixa só essa. Taranana. Parece que eu precisava do ok dele. Entende? Quando você vai crescendo na crise, você vai sabendo como gerenciar melhor a situação. Porque tem situações, gente, tem crises, que você vai aprender a gerenciar durante um bom tempo. Pensa nisso. Quantas situações que você começou a viver, ou uma situação específica que você começou a viver, e que você aprendeu a gerenciar, mas a coisa não se passou. Pensa nisso. Toda crise traz consigo um aprendizado. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4,12. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aí ele diz assim: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Ele fala assim: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Aí ele vai falar da diversidade de circunstâncias. Aprendi a ter necessidade e aprendi a ter abundância. Ele falou, eu aprendi o segredo. Ou seja, na situação de necessidade tem um segredo que eu aprendi. Na situação de abundância tem um segredo que eu aprendi. Na situação de estar alimentado tem um segredo. Na situação de ter fome tem um segredo. Ele falou, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Ele falou assim, eu sei o segredo de como vivenciar essa situação em pé. Vou usar uma frase que o pessoal costuma dizer, e me manter no salto. Não descer do salto de jeito nenhum. Estou lá firme. Como diz um apresentador, senhoras e senhores, cheguei. Sabe, eu acho que essa situação, ela é ótima. Toda crise traz consigo um aprendizado. Na pandemia, nós aprendemos a valorizar os profissionais de saúde. Gente, pensa alguns anos atrás, antes de 2020, você se via aplaudindo os médicos, aplaudindo os enfermeiros, todos os agentes de saúde? Nunca. Nós tínhamos necessidade e temos necessidade de ter tais profissionais, mas reconhecer o valor deles como nós reconhecemos na pandemia, inédito. Aprendemos a importância de ter uma rede de apoio, família, amigos, vizinhos. Porque já imaginou uma família toda com Covid? Tem que ter alguém que possa ajudar. Aprendemos, e quando fala dessa rede de apoio, quando fala de vizinhos, vocês se relacionam bem com seus vizinhos? Conhece os seus vizinhos? Quando você mora num prédio, dependendo do prédio, do condomínio, às vezes não é tão fácil se relacionar com os vizinhos. Porque você às vezes encontra, oi, mas não tem relacionamento, não trava relacionamento. Isso é muito difícil. Mas, olha o que a Bíblia fala sobre vizinhos. Diz assim, não vá, Provérbios 27:10, não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto
do que o irmão longe. Ó, o final, vou ler de novo. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, tá? É esse aí mesmo. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sabe aquela história da política da boa vizinhança? A pandemia nos ensinou que é muito bom nos relacionar com os vizinhos. Muito bom. Gente, foi na pandemia que eu conheci mais os nossos vizinhos. Me aproximei mais deles. Foi na pandemia. Aprendemos mais sobre solidariedade. Ou pelo menos devíamos ter aprendido. Aprendemos mais sobre solidariedade. Olha o que diz Filipenses 4, versículo 14. Ele diz assim: no entanto, Paulo se refere na igreja, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Paulo falando de como os filipenses foram solidários com as necessidades dele. Eu pensei que na pandemia, nós como igreja fôssemos assistir muitas pessoas com cestas básicas. E olha que nós tivemos contribuição. Mas não tivemos tanta procura, né, Gustavo e Dayana? Mas todo mundo que procurava, graças a Deus, nós tínhamos uma cesta para dar. Nós vimos também, aprendemos também e vimos que nós somos interdependentes. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro. Aí aquela questão, use máscara, aprendemos a lavar as mãos, né, gente? Aquela pessoa que chegava na pista, fazia assim, aprendeu o que tem que fazer, entendeu? Aprendemos a lavar as mãos. Aprendemos a usar álcool em gel, aprendemos a usar máscara, coisa que nós vimos nos países asiáticos. Volta e meia você via nos países asiáticos pessoas de máscara. Eu me questionava quando eu via aqui na televisão, por que esse povo está de máscara, gente? Aí eu descobri, né? Todos nós descobrimos a importância do uso da máscara. Aprendemos a fazer live pelo Instagram, YouTube, Facebook. Aprendemos a fazer célula e discipulado online, através do Zoom, do Meet, do WhatsApp. Eu me lembro quando eu fui visitar, eu e o Aurimar fomos visitar uma vez a Reinalda, numa das visitas, e aí conversando com ela, falamos com ela, não sei como é que foi, surgiu a questão de célula. Eu falei, Reinalda, faz uma célula pelo WhatsApp. Escolhe algumas mulheres que você, convida algumas mulheres e faz uma célula pelo WhatsApp, com ligação de vídeo. Não sei fazer, vamos fazer. Ensinamos a Reinalda, fizemos uma ligação de vídeo, para que ela, nem consigo, acho que foi para a Dani, ligamos para a Dani de vídeo, para a Reinalda poder treinar, pronto. Não sei se foi na mesma semana, se foi na semana seguinte, lá estava a Reinalda, doutora de si, ligando para as pessoas, ensinando as pessoas no grupo e fazendo a célula pelo WhatsApp, a célula de oração que ela faz até hoje. Quem não tinha Instagram e Facebook, teve que fazer o seu Instagram, o seu Facebook. Gente, a crise que essa pandemia trouxe, nós procuramos aprender e tivemos que aprender a oportunidade que ela estava nos dando de aprender e de crescer. Posso te falar uma coisa? Mas alguns não quiseram. Alguns preferiram ficar, eu não sei, eu sou tímido, eu sou isso, aquilo, outro. Alguns não quiseram. O que é que Deus faz com uma pessoa dessa? Continua com a graça dele sobre ela.
O que nós fazemos com uma pessoa dessa? Continuamos amando. Continuamos até Deus trazer luz. Porque um dia Deus traz luz, gente. Uma outra coisa que é importante, com essa questão que em toda crise é uma oportunidade para crescer. A crise revela a importância da fé. Fala comigo, fé. A crise revela a importância da fé. Paulo, quando ele fala, no versículo 12, que ele aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, ele vai dizer no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo que Paulo aprendeu? Que em todas essas situações que ele vivenciou, Deus o fortaleceu. Fala comigo assim, relacionamento íntimo com Deus. Crente de plantão. O que mantém eu e você em pé, de pé, é o nosso relacionamento com Deus. Eu não posso desprezar isso. Alguns guardaram ou jogaram fora o seu relacionamento com Deus. Sabe por que jogaram fora? Porque nunca tiveram. Nunca tiveram. Foram religiosos simplesmente. Duro, eu estou falando com base na perspectiva da minha própria experiência. Quantas oportunidades que eu tive de falar assim, Deus, tchau. Mas acontece que eu experimentei algo nele que eu não experimentei em lugar nenhum. E eu sabia que fora dele eu não ia experimentar as mesmas coisas que eu estava experimentando. É muito melhor passar crise com Deus do que passar crise sem Deus. Porque com Deus você tem esperança. Com Deus você tem direção. Com Deus você tem estrutura. Sem Deus você não tem. Você não tem. Isso não quer dizer que você se torna um super-homem, de uma mulher maravilha, não é isso. Mas existe um salmo onde o salmista fala assim, que Deus é a fortaleza do nosso coração. Pensa nisso. Deus é a fortaleza do seu e do meu coração. No Salmo 91, põe para mim o Salmo 91, versículo 1, voando, por favor. No Salmo 91, versículo 1, olha o que diz, põe na tela para mim, isso. Ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra de quem, gente? Do Onipotente. Em Deus eu tenho descanso. Põe o versículo 2. Ele continua dizendo assim, diz o Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos dizer junto? 1, 2, 3. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. De novo, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A crise revela a importância da fé. No Salmo 46, versículo de 1 a 3, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Hello! Quem é o seu socorro, o meu socorro presente, instantâneo, numa crise? Deus, gente. É para Ele que eu tenho que correr. É para Ele que eu tenho que aprender a correr. Posso falar uma coisa para você? Para você que está nos acompanhando pela internet. Querido, está vivendo alguma situação difícil? Estou buscando Deus, mas eu preciso de companheiros de oração. Como dizia o movimento dos anos 80 e 90, eu preciso de um companheiro de jugo. Põe a boca no trombone. Põe no grupo da igreja, queridos, eu estou precisando de oração por isso, assim, 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 assim. Eu me lembro de Philip Murdoch,
um amigo querido do Rio, eu fiz até uma live com eles ano passado, com ele e com a Renê, quando a Renê foi atacada pelo morador de rua, na orla da praia, na orla da Barra, que o cara deu umas pauladas na cabeça da Renê, quase mata a Renê. O Felipe falou para mim assim, eu tive alguns momentos de pensar, eu viveria aquela situação, sozinho, com a minha família e igreja, ou eu procuraria ajuda no maior número de pessoas, buscando Deus juntamente comigo, pela vida da Renê. E se você, porque eu não sei se você consegue encontrar, mas no Facebook dele, nas mídias sociais dele até apareceu nesse mesmo dia do acidente, no jornal à noite do Rio de Janeiro, aparece o Felipe com os filhos, a Renê aqui na cama, na UTI, e ele falando do estado dela e pedindo oração. Todos os dias o Felipe dava o boletim médico e falava assim, nós temos que orar por isso. E aí todo mundo orava por aquilo, e a Renê, Deus agia. No dia seguinte, ele partilhava, tem que orar por isso. E aí, Deus agia. Eu estou falando para você, porque tem horas que nós somos assim mesmo. Quero pedir oração, mas eu não coloquei no grupo, porque eu estou com constrangimento. Tem constrangimento não, querido. Você precisa de gente guerreando com você. Vai para cima com tudo do capeta. E vai com gosto. Com pessoas que vão lá e vão guerrear com você e por você. Quero que você entenda isso. Isso nós precisamos aprender com a Sara Recreio. Porque vocês precisam ver o grupo de líderes e o grupo de pastores. De pedido de oração que surge. Gente, ore por isso assim, assim. Gente, nós estamos precisando disso assim, assim. Qualquer necessidade está lá no grupo e o pessoal começa a se agitar e supre as necessidades. Eles aprenderam a cooperar nas aflições uns dos outros. A crise revela a importância da fé. Existe um versículo em 1 Coríntios 15, 19, que diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos pessoas mais infelizes deste mundo. O suicídio, ele surge por uma falta de esperança. Por uma falta de esperança. Uma pessoa que se suicida, ela não quer acabar com a vida dela. Mas ela quer acabar com a dor. E ela acha que a morte é o melhor remédio para esse momento. Eu quero que você entenda que a crise revela a importância da fé. O homem tem necessidade de alguma coisa que transcenda. Quando nós ouvimos o testemunho da Reinalda, ela disse assim, que ela orando, na maior angústia da vida, ela falou para Deus, Deus, eu já fui em todos os lugares, mesmo na igreja dos crentes. Ela tinha a necessidade de algo que transcendesse, e ela tinha a noção da existência de Deus. Quando a pessoa está em outros lugares, que a gente às vezes reprova, fulano de tal está em tal lugar, precisa de Deus, ela está buscando Deus. Só que na cabeça dela, é naquele lugar que ela vai encontrar. Até nisso nós temos que trabalhar em relação aos nossos preconceitos. Porque hoje nós temos luz. Mas eu vivi e vi de um lar que não tinha a luz que eu tenho hoje. A crise revela a importância da fé. Para terminar,
A crise deve nos tornar resilientes. Olha que palavra bonita. Resiliência. Eu sou uma pessoa resiliente. Todo mundo sabe o que é resiliência aqui? Mas eu fui no Aurélio para nos ajudar neste momento tão profundo. Pessoas resilientes são capazes de manter a calma diante dessas adversidades. Por meio do autocontrole, do próprio otimismo, elas encaram a situação com tranquilidade e enxergam as situações com mais equilíbrio. Nós precisamos aprender a ser resiliente. Onde você encontra resiliência em Filipenses 4, a partir do versículo 11? Paulo diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo se tornou resiliente. Nós acabamos de ler que pessoas resilientes são capazes de manter a calma diante dessas adversidades, por meio do autocontrole e do próprio otimismo. Observe que ele fala aqui, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, crise é uma oportunidade para crescer. E é interessante, né, que alguns de nós fugimos da crise. A gente põe, ou tenta pôr a crise debaixo do tapete. Só que a gente anda no caminho, chega na esquina, nós encontramos com ela. E aí, em vez de fugir, nós temos que encarar. E nós temos que aprender com ela. Eu acho que nunca houve oportunidade maior e melhor de crescer como os dias atuais. Os dias atuais que você tem que aprender a usar as palavras para não serem mal interpretadas. Dias atuais onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Os dias atuais onde todos os valores cristãos, judaico-cristãos, são tidos como retrógrados, como antiquados, como moralismo. Esse é o tempo que nós temos de crescer, de aprender a lidar com as pessoas. Observa, se você não está lendo nada na Bíblia, leia os evangelhos e observa como Jesus sabia sair das cascas de banana que colocavam no caminho dele. É válido pagar imposto a César? Uma casca de banana. Ele responde como? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus sabia se colocar. Olha, isso foi aqui um insight agora, gente. Jesus sabia se colocar, responder adequadamente ao contexto que ele estava inserido. E nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa. Todos nós, ou a maioria de nós, né, sabemos da situação que houve aí com um jogador de vôlei. Simplesmente porque ele expressou uma opinião. Esse homem começou a ser linchado, execrado pela mídia, por alguns comentaristas esportivos. E aí eu ouvi no jornal hoje uma pessoa dizendo: se a sua opinião oprime alguém,
você não é livre para expressar. Qual é o problema? De quem está emitindo a opinião ou de quem está ouvindo? É de quem está ouvindo. Quando é que a sua opinião vai me oprimir? Quando eu não tenho o senso da minha identidade bem firmado. Aí eu não aguentei, gente. Gravei um videozinho. E nem citei as fontes, mas eu falei o que tinha que ser falado. Eu quero que você entenda isso. Crise é uma oportunidade para crescer. Crise não é um momento de você ficar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e recuando. Deixa eu falar uma coisa. A minha depressão tem a ver com medo. Começou com uma ansiedade, com medo de tudo, com um sentimento de incapacidade, de não saber gerenciar algumas coisas, de não conseguir gerenciar algumas coisas. E quando eu vi, eu estava num poço. E quando me perguntava assim, qual foi o gatilho? Eu não sei. Eu me perdi, não sabia mais qual era o gatilho. Crise é uma oportunidade para crescer. Toda crise traz consigo um aprendizado. A crise revela a importância da fé. A crise deve nos tornar, fala comigo, resilientes. Quero orar por você, quero orar com você. E assim que nós orarmos, quero que você também faça a sua oferta e o seu dízimo. Lembrando uma coisa que o Paulo fala, nesse capítulo, nesse versículo que nós acabamos de ler, ele fala sobre a maneira como este povo supriu as suas necessidades. E ele fala de uma oferta de aroma suave. Põe o versículo para mim, 18 e 19, por favor. Filipenses 4, versículo 18 e 19. Diz assim: recebi tudo e tenho até sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Só que essa promessa, essa afirmação de Paulo no versículo 19, está linkada ao versículo 18, ao exercício dessa igreja, desse povo, de poder ofertar para suprir necessidades. Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Se você está em casa, coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque ela nos desafia. Ela nos desafia e nos mostra que se nós estamos vivendo intimamente contigo, que se nós estamos nos alimentando diariamente do Senhor, Pai, o Senhor nos fortalece, para que nós, assim, fortalecidos por Ti, venhamos a enfrentar todas as situações que estão diante de nós, quer seja de necessidade ou de abundância, Pai. Paulo fala que a vida contigo, íntima, profunda, aprofundada, é o segredo para nós aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. E eu quero rogar a Ti, ó Pai, que o Senhor nos leve para esse lugar de constância no nosso relacionamento contigo, que o Senhor nos leve para este lugar de fortalecimento, Senhor, de fortalecimento, de forma que nada nos abale, Senhor.
mas que nós possamos estar vendo o livramento do Senhor, possamos estar vendo, Senhor, o crescimento proporcionado pelo Teu Espírito, em nosso espírito, nos conformando, nos transformando à imagem de Cristo, Pai. Porque é justamente para isso que todas as coisas cooperam para o bem. Neste momento, Pai, também queremos abençoar os dízimos e as ofertas. Que o Senhor esteja santificando cada uma dessas sementes, Pai. Santifica cada uma dessas sementes e que elas possam prosperar na Tua casa e também nas nossas casas, nos nossos lares, Pai. Pedimos assim a Tua bênção, em nome de Jesus. Você que está na internet, está aparecendo para